Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari, da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil. Vamos juntos, através desse vídeo, aprender de coisas práticas que usaremos no nosso dia a dia. Nós estamos no meio de uma pandemia. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de junho do ano 2021. Estamos na pandemia. Agora, o que gerou e o que está gerando na mente das pessoas? Isso falando a nível do mundo inteiro, do planeta, que foi atingido pelo Covid-19. Estamos em casa, estamos em quarentena, mas o que gerou na mente das pessoas, através deste cenário de guerra, um cenário de guerra, podemos dizer, gerou pensamentos de desespero. Muita gente ficou desesperada, muita gente se desesperou porque perdeu entes queridos, perderam o emprego. Gerou também pensamentos de angústia, quanta pessoa angustiada, quantas pessoas se separaram, casamentos foram destruídos. E muitas vezes eu recebo pedido de oração que a pessoa está angustiada, que sente falta da esposa, sente falta dos filhos. Gerou pensamentos de desânimo, pessoas que entraram num desânimo tal que não querem mais voltar para a igreja, não querem mais sair de casa, não querem mais praticar esporte, não querem passear, mesmo tomando a vacina, dose 1, dose 2, a segunda dose, a pessoa ficou traumatizada, desanimada. Gerou também nas pessoas, nesta pandemia, pensamentos de depressão. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas não souberam lidar com essa situação, porque a pandemia, na verdade, ela tem causado sintomas de pós-guerra. É como se todo o planeta Terra tivesse saído da Terra para ir até Marte. É um exemplo só. Lutar contra pessoas lá e, evidentemente, uma grande quantidade morreria. A guerra seria uma guerra intensa. E quando a gente voltasse para a Terra, a gente sofreria o sintoma pós-guerra. É o que está acontecendo. Muitos já têm condição de voltar às suas atividades, mas não pode voltar porque perdeu o emprego. Então eu digo a você que o isolamento social, presta atenção, as milhares de mortes por dia, os transtornos de estresse pós-traumático aumentaram, principalmente no meio dos profissionais de saúde, esses heróis, essas pessoas que não recuaram, ficaram e estão lutando para poder salvar vidas, fazendo de tudo, às vezes turnos dobrados. Eu vi uma cena de uma foto que me comoveu muito. A moça, não sei se enfermeira ou médica, tirou a máscara para dar uma entrevista numa emissora de televisão, e aqui essa parte de cima, tudo vermelho, como se levasse uma chicotada, como se queimasse, como se pusesse algo quente e queimasse uma marca vermelha. Eles são heróis, mas estão sofrendo já o estresse pós-traumático.
porque estão há um ano lutando nos hospitais. Agora, depois que a pandemia terminar, porque ela vai terminar, nós vamos enfrentar os efeitos do trauma coletivo, até que se retorne à normalidade. Mas eu quero deixar aqui o meu desabafo para você. Quando tudo isso passar, nós vamos poder pular, nós vamos poder cantar, nós vamos poder ver os amigos, nós vamos poder abraçar os amigos, nós vamos poder festejar aniversário dos amigos, correr pelo campo, ficar alegre, ir pescar, viajar. Tudo vai voltar ao normal, tudo passa. A Bíblia diz, há tempo para tudo. Talvez não seja um tempo de tanta perda, mas nós voltaremos à nossa normalidade em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. Agora, eu quero chamar a atenção vossa acerca de uma pergunta que eu vou fazer para você e para mim. O que impede que o gozo, que é parte do fruto do Espírito Santo, possa se manifestar em nossa vida, mesmo no meio da pandemia? Eu faço essa pergunta porque eu vi também no meio da pandemia, não somente muitos pastores, que é a minha área, morrerem, como muitos pastores se desanimarem por ter perdido a esposa, por ter perdido o filho, por ter perdido membros da igreja. Infelizmente, muitos pastores têm a igreja como cabide de emprego. Eles não se deram bem profissionalmente e estão no meio evangélico ajeitando sua vida. E aí então a casa caiu para muita gente, porque eles dependiam do din-din, dependia de uma série de coisas que nós sabemos. Mas no meio cristão, quando eu falo meio cristão, eu falo dos padres, dos pastores. Existe muita gente séria, existe muitos padres sérios, existe muitos pastores e pastoras sérios, pessoas que realmente têm a intenção não de enriquecer com esse segmento, mas de propagar a palavra escrita de Deus. Então, o que eu fico com pesar muito grande é essas pessoas sérias. Eu conheço muita gente assim. Muita gente assim. E eles estão sofrendo muito com esse processo da pandemia. E o que nos faz voltar a ser feliz, voltar como éramos antes, é o gozo, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então, quando eu falo do gozo, eu vou para uma literatura de um versículo, de um capítulo e um versículo, Gálatas 5, 22. A palavra escrita de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja, muitas e muitas pessoas neste mundo querem ter gozo, mas o gozo dos sentimentos físicos, comer, beber, viajar, fazer sexo, etc, etc. Mas o gozo a que se refere o texto que eu li para você e ainda está aí na tela para você conferir, de Gálatas 5, esse gozo inclui uma boa e honesta qualidade de vida, e em especial de uma felicidade interior, provinda do perdão dos nossos pecados, da paz com Deus e da certeza de viver o presente sem ter medo do futuro, sem ter medo do futuro. Glória a Deus por tudo isso. Nós podemos
viver no gozo do Espírito Santo. A pergunta que eu fiz e eu retomo para poder concluir a linha de pensamento: o que impede que o gozo, parte do fruto do Espírito Santo, possa se manifestar em nossa vida? Olha, meu irmão, existe gigante mental e ele tem o poder de destruir o gozo. São gigantes mentais que têm o poder de destruir o gozo. E como ele faz isso? Esse gigante mental, para destruir o gozo que temos. Ele coloca em nós tristeza. Ele coloca muita tristeza em nós. Porque, como nós somos conhecedores das Escrituras Sagradas, nós não temos que sofrer tanto e ficar tão triste como pessoas que não têm conhecimento da Escritura Sagrada, porque nós sabemos para onde vai a nossa mamãe, nosso papai, nossos amigos cristãos que partiram durante essa Covid. Eles vão ter vida eterna no céu. Então nós temos esse conforto. Nós não precisamos ficar desesperados como muitos estão por não conhecer a palavra escrita de Deus. Mas o que eu vejo é que o gozo do Espírito, ele está sendo roubado pelo inimigo de nossas almas, que é o diabo. Ele coloca tristeza em todo mundo. E essa época de pandemia, o inimigo de nossas almas deitou e rolou. Conseguiu separar muitos casais. Conseguiu fazer muita coisa destrutiva dentro de um lar. Nós temos que ficar atento a isso, porque, na verdade, a Bíblia nos garante que ninguém vai tirar a nossa alegria, a nossa paz. Mas por que, missionário, você afirma isso? Porque o Deus que servimos e adoramos, Yahvé, Deus de Abraão, Jacó, Isaac, o único Deus, não permitirá que ninguém tire a nossa alegria e a nossa paz. Ele não vai permitir que isso aconteça. Então nós temos que estar em sintonia com Deus. Muitas pessoas que entraram no desespero, ficaram angustiado, desanimado, deprimido, deixaram de orar, deixaram de ter comunhão com Deus, como vinha tendo anteriormente. O fato de ocorrer a pandemia, ele se desesperou, largou a sua leitura da Bíblia, largou de fazer o devocional, parou de falar com Deus. Então ele não pode experimentar desse gozo que o Espírito Santo promove em nós para glorificarmos a Deus e vivermos o melhor, comermos o melhor, termos vida e vida em abundância. Veja, o diabo, ele não é o nosso chefe, irmão. Você tem que entender que ele nos mandava fazer muitas coisas, porque ele tinha domínio sobre nós. O diabo, ele tinha domínio sobre você e sobre mim. Eu frequentava uma religião a qual ali não se falava das Escrituras Sagradas. A religião que eu frequentava não citava as Escrituras Sagradas, tampouco os versículos chaves que fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, eu frequentei esses lugares e ali o diabo, ele era meu chefe. O que ele mandava eu fazer, eu fazia. Sob a orientação da liderança daquele local que eu frequentava, eu fazia de tudo que você puder imaginar. Tudo. Oferendas, adoração a imagens, acendia velas, defumava a casa toda.
E eu obedecia, porque na verdade o diabo era meu chefe. Agora, eu e você, que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, o diabo não manda mais em nós. Nosso Deus poderoso é quem controla as nossas vidas. O que nós temos que fazer quando vem na nossa mente uma tristeza ou um medo, você está entendendo? É nós falarmos: eu desejo andar pelo fruto do Espírito. Eu desejo andar pelo fruto do Espírito. Tristeza, saia da minha vida. Na minha vida só haverá alegria, haverá o gozo da parte do Espírito Santo na minha vida. Então, nós temos que declarar nossa vitória. Já pela manhã, durante o dia, não deixe a tristeza tomar conta de você. Eu sei que é um pouco complicado, porque as pessoas não ligam para nós. E não é diferente comigo. Veja, eu sou um pastor. Poucas pessoas ligaram para mim perguntando como eu estou. Você está bem, missionário? Você precisa de alguma coisa? Se não telefonar, usar os recursos da rede social. Tem o WhatsApp aí que você pode escrever, gravar ou ligar. A pessoa pode estar lá na Rússia, ligar através do WhatsApp e falar comigo. Mas nesta pandemia muitas pessoas sumiram. Isso em parte foi muito bom, irmão, para descobrirmos quem são os nossos verdadeiros amigos, com quem a gente pode contar na hora da dificuldade. Então, muitas pessoas desapareceram, mas não por isso, meu irmão, minha irmã, que você vai pagar com a mesma moeda. Se você pensar desta maneira, olho por olho, dente por dente, nós não podemos fazer isso. Senão vai ter muita gente cega na face da terra e banguelo sem dente. Não pode ser olho por olho, dente por dente. O que a gente tem que fazer como cristão é a gente ligar. Eu ligo, irmão. Eu ligo para pessoas de idades completamente diferentes. Pergunto se está tudo bem. Eu promovo uma live toda sexta-feira ou quinta, quando dá certo, para os meus netos falar comigo. Então eu reúno os três ali, bato papo com eles, ligo para minhas filhas todos os dias. Eu tenho 2 filhas, então estou sempre conversando. Construir um prédio aqui em frente ao meu, eu abro a janela e se vejo alguém na janela, eu grito: oi, bom dia, tudo bem? E puxo o assunto e vou conversando, e vou conversando. Você está entendendo? E vou batendo papo. Então você não espera muito das pessoas. Faça a sua parte. Não fique triste na hora da tristeza se você não tem um livro para ler, se você não tem um bom filme para assistir. Se você puder orar, seria muito bom, mas de repente você não tem o filme, não tem ânimo para orar, você está entendendo? Não tem nem o livro para poder ler. Então, pega na rede social e conversa com as pessoas. Tudo bem contigo? Como é que tá? Que época boa quando a gente estudava. Conversa com as pessoas. E você vai ver que a tristeza ela vai embora e você vai estar podendo sorrir naquele momento. Às vezes você conhece uma pessoa que é engraçada, liga para ela, ela vai fazer você rir. Você está entendendo? Não desanime. Não deixe o desespero, a angústia, o desânimo e a depressão tomar conta da tua vida. Tudo bem, estamos no meio de uma pandemia. Aliás, eu não sou médico nem cientista para dizer essa expressão, estamos no meio, nem sei se está no começo ou se
estamos no meio, no fim, mas estamos na pandemia. Agora, não é por isso que nós vamos parar com tudo. Não é por isso que nós vamos ler as matérias que escrevem a respeito do transtorno de estresse pós-traumático, que nós vamos fazer parte desse grupo. A gente não pode aceitar. É dizer não. E quando o diabo vir falar conosco, o inimigo das nossas almas, é dizer não para ele. O que nós precisamos fazer é aprender uma coisa, que é certa e garantida para sermos felizes e vivemos em paz 24 horas por dia. É dizer sim para Deus. Sim para as orações. Sim para o jejum. Sim para a leitura da palavra. Sim para o devocional. Quando você alinha essas coisas, quando você consegue ter uma comunhão plena com Deus, quando você respeita a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, quando você tem uma plena intimidade com aquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo, a tristeza não consegue dominar você. Você vai ser dominado pelo gozo do Espírito Santo. E essa alegria virá assim de uma forma sobrenatural. Você vai estar tomando banho, você vai estar cantando. Você está entendendo? Você vai estar fazendo almoço, vai estar cantando. Você vai estar andando pela casa, pulando. Até uma lâmpada que vai queimar, você encontra prazer em colocar a outra cantando e pulando de alegria. Seja feliz, reflita sobre o que falamos e não deixa o desespero, a angústia, o desânimo, a depressão, a tristeza bater na tua porta. Se bater, você não abre. Veja, não é porque o diabo fala alguma coisa no nosso ouvido, tenta colocar na nossa mente, que nós vamos aceitar. Você aceita qualquer pessoa entrar na sua casa? Bate na porta, você abre, a pessoa entra. Você pega ela pelo colarinho e puxa ela de volta para fora, você nem conhece a pessoa. Então, se estamos aceitando o desespero, a angústia, desânimo, depressão, a tristeza, me parece que a gente está abrindo a porta para que eles entrem e fiquem à vontade. Não, 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 não. Feche a porta. Feche a porta para o desespero, para a angústia, para a depressão, para o desânimo e para a tristeza. A porta que você tem que abrir é aquela que, quando você ouve suavemente, é Jesus batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, cearei com você e você ceará comigo. É isso que você tem que fazer. Abrir a porta e dizer, sim, Deus, eu quero que o Senhor entre e reine em minha casa. Reine em minha vida. Você está entendendo? Foi gostoso, né? Passou rápido o tempo. Mais de 20 minutos. Obrigado, viu? Por você permitir eu ficar falando todo esse tempo.